Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Você presta atenção nos extintores pendurados na parede do seu condomínio? Você verifica a validade desse pequeno utensílio ali do condomínio? Você acha que simplesmente carregar os extintores, seu condomínio já está preparado para combater um pequeno incêndio? Se você quer saber as respostas para todas essas perguntas, fique aqui com a gente, que hoje nós estamos aqui com o sócio da empresa Baluarte Extintores, Diego Sanches. Então, bora lá começar o nosso podcast com transmissão pelo nosso YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores que estão aqui na tela. Agora hoje foi certo, normalmente eu aponto para o lado errado. E lembrando que você pode participar com a gente aqui nos comentários do YouTube ou pelo e-mail descomplicando-o-seu-condomínio@gmail.com. Bom, Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente, de ter aceitado o convite para vir aqui falar desse assunto. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o Diego e sobre a Baluartes Extintores. É um prazer poder estar aqui com você. É um prazer poder falar um pouquinho da história da nossa empresa, como que ela surgiu e o que que a gente faz para as pessoas que estão nos assistindo também, tá? A empresa, ela surgiu há 29 anos, com meu pai. Então, hoje eu falo, se a empresa é o que é hoje, é por causa dele, né? Muita coisa que eu sei hoje, que eu faço hoje, é porque ele que me ensinou, né? Ele já tinha uma outra empresa no Guarujá, né? Foi onde surgiu tudo. Antes disso, ele trabalhava no mercado financeiro em São Paulo, 35 anos atrás, mais ou menos, e resolveu mudar de rumo, foi para o Guarujá, abriu uma empresa. É interessante que o pai dele, ele já tinha crescido no Guarujá, tá, o meu pai, então por isso acabou voltando para lá. E o pai dele era zelador, então tinha um contato com condomínios. E meu pai acabava sabendo das dificuldades, dos problemas que a gente que as pessoas tinham, né, na prestação de serviço, contratação de serviço, e acabou abrindo na época uma dedetizadora, tá? E começou a crescer, começou a pegar clientes, prestando um bom serviço, a indicação vem e começou a crescer. E depois de mais ou menos uns 5 anos, ele começou a ver alguns pontos de atenção no segmento da dedetizadora. Eu falei, vou diversificar, vou procurar um outro ramo, outra empresa, mas utilizando a mesma base de clientes, né? Já estou acostumado a trabalhar com os condomínios. E foi quando ele pensou nos extintores. Na época ele sabia que extintor era vermelho. E ponto. Mais nada. E Ou seja, essas perguntas todas do início ele não sabia não sabia responder. nada, nada. Mas foi muito interessante, que ele correu muito atrás disso. Nessa época tem um fato interessante, porque não é nada comparado ao que é hoje. Já existiam regras, já existiam normas. Hoje o nosso segmento é extremamente normatizado, né? A gente tem que ter autorização do Inmetro, selo, certificações, várias coisas a serem seguidas. E na época já tinha, só que quase 30 anos atrás não se seguia muito isso. Ele via, por exemplo, empresa no Guarujá carregando extintor no lava-pé do prédio. Tinha um extintor que não existe mais hoje, que é um extintor de espuma mecânica. Ele era basicamente dois líquidos dentro, separados por um tubo que não tinha contato. Quando você virava o extintor, eles misturavam. E aí, na hora que misturava, gerava uma pressão. O que estourava, que explodia de extintor por causa disso? Porque tinha um biquinho, não era mangueira, era um biquinho, as crianças gostavam de colocar palitinho, chiclete. E aí, na hora que dava pressão, estourava. Então era um serviço feito de uma outra forma. E quando ele começou a ver a seriedade do que deve ser aplicada ao serviço, ele falou, não, é aqui que eu quero entrar e aproveitar já os clientes que a gente tem. E aí foi aí que surgiu a Baluarte Extintores. Na época, um ano depois eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 13 anos. Ou seja, a sua vida é cuidar de Cuidar de extintores. extintores. Já faz 28 anos trabalhando com extintores, né? Então a gente acaba praticamente sabendo um pouco de tudo na área. Tá, e a empresa, nesse meio tempo, ela foi
crescendo, que a gente fosse sempre, 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 meu pai bateu na tecla da qualidade. Tá? Por ser um equipamento de segurança, você lida com vidas. E hoje o seu pai ainda trabalha na empresa, ou ele já está aposentado? Não, trabalha na empresa. Eu estou um pouco mais à frente do dia a dia da empresa. Eu brinco que ele é o oráculo, né? Eu vou consultá-lo quando tem aquelas decisões mais difíceis. Mas a gente conversa praticamente todo dia, a gente mora próximo também. Ele vai menos para a empresa, mas ele participa do dia a dia da empresa. Todas as Sim. decisões ele participa. E explica pra gente, a Baluarte, ela atua em que região? Santos, litoral todo, qual a região? São Paulo, capital, qual a região? Tá. A gente atua na Baixada Santista inteira. Tá? A empresa ela fica localizada no Guarujá, município de Guarujá, mas é na marginal da Piaçaguera. Está mais próximo ali da entrada da Rio Santos do que do centro do Guarujá, se for Tá. ver. E pra gente, uma coisa que eu cresci achando que era uma localização meio ruim, ali porque a gente não estava no Guarujá, não estava em Santos, não Não estava em estava em lugar lugar nenhum. nenhum. Na verdade, foi um ponto de trunfo pra gente. Isso daí é muito bom. Porque conforme as operações expandiram, que antigamente a gente começou no Guarujá. Só que chegou uma hora que o Guarujá acabou ficando meio que pequeno, porque a gente já fazia 90% do Guarujá. Então a gente precisou ir para outros locais. A gente começou a ir para o litoral norte, Que aí Bertioga, vocês estão bem Riviera, próximo, querendo ou não. e para Santos também. Junto com isso, começaram a aparecer indústrias de Cubatão, empresas do Porto, tanto Guarujá quanto Santos. Então a gente está ali como se fosse num hub, porque a gente está no meio de tudo. Sim. A gente quer vir para Santos, a gente vem pela balsa. Ah, a balsa está complicada, você vem pela estrada. Né? O Guarujá está 5 minutos. O Litoral Norte tá... Então ficou fácil para a gente. Né? Praticamente Bertioga e Guarujá, dependendo do trânsito, tá quase que a mesma diferença. Dependendo do Dependendo. condomínio que você tem que fazer atendimento no Guarujá, você Sim, chega lá na sim. Riviera e não chega no condomínio do Exato, Guarujá. exato. Então, para a gente, isso daí foi muito interessante, muito importante. Então, a gente atende toda a Baixada. Hoje, a gente tem veículo todo dia em Santos. Né? Hoje, metade do nosso serviço, a gente dobrou o nosso serviço. O que a gente fazia no Guarujá, hoje a gente já faz em Santos também. A gente acabou dobrando. Para ter uma ideia, mais ou menos, nós fazemos de 5 a 6 mil extintores por mês. E Litoral Sul, vocês atendem? Atende também. Tá, é menos, tem uma demanda um pouco menor. Até porque também o que a gente fala assim, a Praia Grande ainda é Baixada Santista, né? Então ela ainda tá para cá. Litoral Sul já seria mais Itanhaém, Peruíbe, ainda são cidades que ainda tem uma pouca, tem baixa quantidade ainda de condomínio. Já tem bem Sim, maior, se você comparado a 10 anos, a 15 anos atrás, mas ainda é pouco, né? sim, sim. Aí tem a questão de logística, né? A gente tem que ter um preço acessível. A qualidade indiscutível e o preço você tem que competir com todas as empresas do mercado. É. Então que nem hoje a gente criou uma estrutura para atender Santos. Foi todo dia caminhão cheio, vindo e voltando de Santos. Você vai atender um cliente, às vezes, em Itanhaém, não fica viável para ele, muitas vezes, né? Sim. Mas é um projeto nosso já de daqui a pouco, porque também já está ficando meio que limitado aqui a região. Criar uma estrutura para atender essa região, né? Criar Nessa outra região. uma logística melhor para Sim. isso. Então agora explica pra gente, entrando agora no nosso assunto, né, que são os extintores. A Balon Arts, ela só trabalha com extintores ou ela também trabalha com a parte de AVCB? Ótimo. Não, a gente não trabalha com AVCB, tá? É só extintores. Extintores e mangueiras de incêndio. Porque nós preferimos especializar no que a gente faz. A gente prefere fazer uma coisa só, mas fazer bem feita. O AVCB é algo complicado. A gente vê muita gente trabalhando com AVCB e dando problema. Tá? Porque os condomínios que fazem serviço conosco, eles falam, poxa, vocês fazem um serviço legal de extintor. Vocês fazem AVCB também? Gostaria de fazer com vocês. Porque eu já tive problema assim, porque eu já tive problema assado. A gente fala, não, a gente não faz. Tá? A gente prefere ficar só com isso, fazer. Vocês é como se fosse uma empresa parceira de quem faz o AVCB, que acaba Temos. que ela, se é uma empresa séria, Sim, sim. E ela vai, a tem, gente tem muitas aí no tem. mercado, e aí ela vai acabar que ela vai é, ali na vistoria dela, ela pode perceber que você está com
deficiência nessa parte de extintores, de mangueira de incêndio, e aí ela chama vocês para essa parceria de que, ó, precisamos dar esse orçamento, dar esse suporte para o cliente, né? Exato, porque o AVCB ele engloba muito mais coisas do que o extintor e a Sim, mangueira. Então, no exatamente. meio disso, sempre vai ter que fazer a manutenção do extintor e o teste da mangueira, exatamente quando eles entram em contato conosco, né? E a gente ou faz direto para o condomínio ou faz através deles, aí depende do caso. E a gente também, quando precisa, a gente pode indicar esses parceiros. Agora me explica uma coisa. Uma pergunta que eu fiz lá no começo, né? Que eu falei, se você quer saber, a resposta é: o simples fato do condomínio ter recarregado o extintor, isso já é o suficiente para a gente dizer que aquele condomínio está protegido, está dentro da norma, ou aquele galãozinho que fica ali pendurado, vermelhinho, que nem você falou que seu pai até então, quando começou, só sabia que era um galãozinho Exato. pendurado vermelho, é, tem validade, qual é o prazo que eu preciso verificar, como você falou, antigamente até nem se faziam testes, hoje tem testes apropriados para saber se esse galão está funcionando. Exatamente. A gente fala aqui em galão para os nossos web condôminos entender Sim, essa sim. forma bem simples, mas a gente sabe que tem o nome correto desses galões, né? Sim, sim, a gente chama de cilindro, né? O extintor é o conjunto completo, o cilindro é se você tirar todas as peças e deixar só o galão. Isso. Tá. Não adianta você só recarregar. Primeiro, tem que tomar cuidado com a empresa que vai fazer a recarga, porque a gente trabalha com uma quantidade muito grande, são 5, 6 mil extintores por mês, 300 extintores passando todo dia na empresa, a gente abrindo todos eles, fazendo serviço neles. Dentro do extintor você tem uma peça que é um tubo, a gente chama de sifão, é um tubo fininho. Ele tem que ir até o final do extintor para você poder tirar toda a carga, porque geralmente você tem a água ou o pó que fica no fundo do extintor e um gás que é o nitrogênio, que faz quando você aperta a válvula, você aciona o extintor, ele vai pressionar toda essa carga para passar por esse tubo e sair do extintor. Tá, basicamente isso. Se você tem esse tubo curto, o que vai acontecer? Vai sobrar muita carga no final. Você tem um extintor às vezes de 4 kg de pó e você vai usar 2 porque alguém não mediu certo esse sifão. Né? As peças muitas vezes têm que ser trocadas, porque uma peça de borracha, 1 ano sob pressão, às vezes acaba rachando, pode ter um vazamento. Então tem que ter esse cuidado. Né? Agora, com relação a prazos, a recarga do extintor é anual. Todo Isso é ano. exigido pelas prefeituras. Norma dos bombeiros, instrução técnica dos bombeiros, portarias do Inmetro, tá? Qualquer norma que for é legal, isso é algo legal. Isso. Se Então, não. nem que seja assim, mas ninguém usou esse extintor. Vou dizer assim, meu Diego, olha, esse extintor tá aí, ó, tá ótimo, ó, tá bonitinho, tá vermelhinho, não tá com ferrugem, não tá com nada. Ninguém usou. Pra que eu vou ter que mexer nele? Exatamente. O pó, por exemplo, que é um extintor muito importante, né? A gente vai usar numa frigideira que pegou fogo, às vezes numa tomada, parte elétrica. O pó ele pode empedrar dentro do extintor, muito tempo sob pressão. Então, por isso, toda vez que você vai fazer a recarga, você tira o pó, você verifica o pó. Geralmente você troca o pó, na verdade, né? Tá? Você vai colocar um pó novo. O pó é basicamente bicarbonato de sódio, então acaba acontecendo, principalmente aqui, o nitrogênio ele pode fazer empedrar. Que eu falei das borrachas. As borrachas ficam 1 ano sob pressão. Você não usou, mas ela está ali, sob pressão. Se você deixar às vezes 2 anos, 3 anos, se for usar, não vai acionar o extintor, porque aquela borracha não está mais funcionando. Né? Às vezes o manômetro, que é justamente aquele reloginho que a gente usa para verificar a pressão do Porque extintor. antigamente as pessoas tinham isso, né? Só mexiam no extintor depois que tu começava a ver aquele botijão, aquele cilindro, botijãozinho ficar enferrujado. E não pode. O manômetro muitas vezes ele vicia. Acontece de vazar o gás de dentro o nitrogênio dentro do extintor e o manômetro, por algum motivo, é uma peça mecânica, está Está travado como como se cheio. tivesse cheio. E na verdade você abre, não tá, ele está lá. Você pega ele fora do extintor, ele está marcando cheio aqui. Então, são coisas que a gente E aí, numa hora verifica. de uma necessidade, ele não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então isso daí, todo ano tem que se fazer essa recarga. E aí a diferença do teste, que muita gente não sabe, né? A cada 5 anos precisa fazer o teste. Então você vai fazer recarga 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 5º ano, vai fazer a recarga também, só que você vai fazer outros procedimentos. E um deles é testar o cilindro. Tá? Então você tem que tirar toda a carga, você vai lixar o extintor,
que é quando você depois vai pintar de novo, né, que ele fica parecendo novinho. Você pega o extintor, vai colocar no equipamento, vai colocar uma pressão bem maior do que a que ele usa no dia a dia. Tá, um extintor, por exemplo, trabalha com 10 kg de pressão, você vai ter que testar ele com 25, tá, 2,5 vezes a pressão dele. Porque se ele aguentou isso, ele não vai estourar com você. Não quer dizer que ele não possa furar depois. Tá? É uma coisa que o pessoal às vezes confunde. Ah, mas eu fiz o teste, então o meu extintor tem que valer para sempre, porque eu sempre posso fazer teste. Não, principalmente aqui no litoral, que a gente tem a maresia, o extintor de água acaba corroendo um pouquinho mais. Então, às vezes você faz o teste, ele não explodiu, não estourou, você faz o serviço e às vezes depois de 6 meses, ou um ano e meio, aparece um furo no extintor. Mas ele não vai explodir. Tá, o furo é por causa daquela corrosão. Às vezes o teste ele até aumenta aquela fissurinha que tinha ali, aquela possível fissura que teria, ela deixa a chapa mais fina, só que ele não vai explodir com você. Agora explica pra gente. Então eu tenho que trocar, tenho que fazer essa recarga uma vez por ano. Sim. Antes de um ano, eu posso ter essa necessidade de ter que fazer essa recarga ou só se houver o uso daquele extintor? Só se houver o uso, tá? Não tem nenhuma norma, nenhuma legislação que pede que faça antes. O que pede é que o que tem previsão normativa é que o teste seja feito antes dos 5 anos, se o extintor apresentar ferrugem, apresentar algum dano, às vezes o extintor caiu, sei lá, o suporte soltou, o extintor caiu, deu uma amassada lá na saia que não tem pressão, mas ele sofreu uma queda. Então vamos testar para ver se está tudo ok. Como a gente tem muita maresia, prédios de frente para a praia aqui no Guarujá, o extintor ele sofre uma corrosão maior. Então, às vezes é interessante você testar ele com menor tempo. Se eu fiz em um ano, mas por algum motivo, no meio de uma mudança, bateram lá um móvel, aquele extintor caiu. O importante é que o síndico chame e faça, pelo menos naquele cilindro, naquele extintor específico, faça uma nova manutenção, vamos dizer. Verifique se ele está funcionando em plena atividade, vamos dizer, Isso né? mesmo. Uma pergunta que você já falou, que você não faz AVCB, mas aí é importante que eu acredite que você consiga responder pra gente. Gente, se eu não programei antes com ele, não. Por isso que eu não sei se ele vai saber responder. A gente deve sempre usar o extintor? No caso de incêndio, é sempre aconselhável? Ou o melhor é que a gente... qual é a medida de segurança para usar um extintor? Porque a gente sempre fala aqui, né? Que o melhor é que você se atente à brigada de incêndio, então que possa seguir as orientações para que saia do condomínio, mas qual é aquela situação assim? Nessa situação, até melhor que pegue o extintor que tem ali disponível e use. Todo condomínio vai ter 2 extintores por andar. Isso já é um ponto muito importante. Tem o água, tem o pó, porque cada um serve para um tipo de incêndio, né? A primeira coisa, a pessoa precisa saber usar o extintor. Ele é muito simples de usar. É basicamente você tirar uma trava e apontar o extintor, tá? Não virar ele de ponta cabeça, não precisa mais disso. Mas você precisa saber para que serve então a água, porque não adianta você usar um de água numa tomada, uma parte elétrica, tá? Então saber a diferença deles e saber usar. Isso os cursos de brigada dão. Todo prédio tem que fazer, é interessante as pessoas participarem por causa disso. Agora, só usa extintor se for um princípio de incêndio. O incêndio já está grande, o extintor ele não vai fazer cosquinha nesse incêndio. Não adianta. Tá? Então, aí a melhor coisa é você evacuar. Dependendo do caso, eu falo que tem uma ordem, né? Princípio de incêndio, pega o extintor e usa. Está um pouco maior. Nós já vimos muitos casos que foram apagados com a mangueira de incêndio por pessoas do próprio prédio, um zelador ou um morador. Que fez a brigada de incêndio. Que fez. Ou que até já fez... a gente fala, né? A gente sabe que o morador, ele é funcionário, ele é empregado de empresa e às vezes ele faz parte de CIPA, então ele fez dentro da empresa lá aquele treinamento, né, de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, então ele tem um treinamento, não que ele não vai salvar vidas, ele não vai apagar um incêndio de grande monta, mas ele tem aquele treinamento básico que é para saber aonde ele joga a água, aonde ele joga o outro tipo de incêndio e ajudar as pessoas a saírem, né? Sim, sim. A primeira coisa, você vai usar uma mangueira, desliga o quadro de força. Em princípio de incêndio, desliga o quadro de força do apartamento. Tá numa área comum do prédio, desliga o geral do prédio, tá? Porque aí você pode combater com a água. Que eu falei, se ele começa a ficar um pouco maior o incêndio, você vai o quê? Com a mangueira.
mangueira pegou na parte elétrica, você corre o risco de morrer ali, dependendo da voltagem da tensão que você pegar. Sim. Tá? Então, se não der mais, ficou maior do que isso, evacua, bombeiros. Tá? Se possível, 2 pessoas, a primeira começa a combater o incêndio, a outra já está ligando para o bombeiro, que você não sabe até onde aquilo vai, se você vai conseguir apagar, não vai conseguir apagar. E uma coisa interessante das mangueiras, um diferencial nosso, a gente testa a mangueira no condomínio. Tá? Então a gente não precisa levar para a empresa. A gente começou a fazer isso por causa que surgiu uma certa desconfiança. Você está levando minha mangueira para a empresa, mas voltou uma mangueira furada. Voltou outra mangueira furada. Estava furada mesmo? Quem foi que furou? E Tal? ainda dá aquela sensação de que, e aí, o tempo que a mangueira vai ficar lá em teste, eu vou ficar sem nada aqui no condomínio? Exatamente. A mangueira, por ser, eu digo, conseguir combater um incêndio um pouco maior já do que o extintor, e muitas vezes bombeiros utilizarem também as próprias mangueiras do condomínio, né, porque chegam com as deles, mas eles utilizam do condomínio, as peças do condomínio. Eu acho que é muito importante não estar sem, o condomínio não ficar sem nunca. Então a gente testa no local, um serviço rápido ali, limpo. E qual a vantagem? Fica no condomínio, não fica sem. Não tem dúvida se a mangueira estava furada ou não estava, porque é um equipamento caro, a mangueira. E qualquer condômino, qualquer pessoa, síndico, eles podem participar, eles podem ver o teste e a gente já consegue dar um treinamento de como utilizar a mangueira, como desenrolar a mangueira, tá? Como segurar na mangueira na hora de... Porque parece ser fácil, não é tão simples assim também, Sim. se você não tiver um mínimo de instrução ali. Então a gente consegue fazer tudo isso no momento do teste. Então Entendi. é interessante. Então, a gente já está aí encaminhando para o nosso final aí do nosso podcast de hoje. Lembrando que vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, curtam, compartilhem, comente, ative o sininho, é sempre bom a gente saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando. Diego, como é que a gente faz para achar a Baluarte? Você já falou mais ou menos o endereço dela, mas do telefone, de contato, e-mail, se tem WhatsApp, Instagram, as redes sociais, passa aqui para gente. Eu sei que vocês estão aqui no aplicativo, assim, de Sim. assiste, que foi aí ao ar em junho, 1º de junho, ele já estava aí no ar. A gente está aí numa série aí que a gente está chamando esses patrocinadores iniciais do Cindy Assist, que está passando agora aqui. Eles estão vindo aqui falando um pouquinho mais da empresa para vocês conhecerem essas empresas que estão lá no aplicativo. Então, a gente, durante aí o mês de junho, julho e aí por diante, a gente vai ter essas pessoas aí, esses profissionais, para mostrar um pouquinho mais da história da empresa, da atividade deles, e como que então a gente faz para achar Baluarte Extintores. Maravilha. Nós temos o site www.baluarteextintores.com.br. Tem Instagram baluarte.extintores, que vira e mexe a gente coloca também algumas dicas, informações úteis. E-mail baluarte@baluarteextintores.com.br. Telefone 3352-2500. Então, qualquer uma dessas formas consegue nos encontrar. E o pessoal já passa o WhatsApp também. É bem fácil de falar conosco. Então, muito obrigada. Nós estamos aí encerrando o nosso podcast. Quando a gente acorda feliz, sem saber o porquê, é porque seu dia será deslumbrante. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.